continuar nesse clima Ferrari? Vamos falar agora da estratégia? Porque Eita, assim, nossa, Ferrari agora... tem um companheiro, quer dizer, Leclerc tem um companheiro, né? Que é o quê? Belíssimo Carlos Sainz. A Ferrari não tá ajudando. Pois é. Vamos falar primeiro da questão da estratégia, volta lá para o final, primeiro, vamos começar por essa? Vamos começar de trás Quando pra ele frente? estava lá na terceira posição, ele largou na 19ª posição. 19º, quase último. Isso. E aí ele consegue conquistar a terceira posição, Max Wilson. Temos essa imagem, pode colocar na tela, capitão. Opa, capitão, tá acordado? Oh, tá aí. A gente tá vendo, né, do lado esquerdo na tela, né, da tela é o seguinte. Volta 42 ou 42, que a gente tava na França, né? Olha aí. Sentiu, né? Que eu só sei falar até o Du também. Esse Du. P3 eu não sei mais como é que é. Volta 42 do lado esquerdo da tela. Vou pegar aqui de novo. Aqui, ó. Abre a câmera. Não chega lá, por isso que eu vou comprar uma maior. Volta 42 e 53. O Sainz tinha acabado de ultrapassar o Pérez e faltavam ali, Kalinka, 11 voltas para acabar a corrida. E aí na volta 43, a Ferrari resolve chamar o Carlos Sainz pro box. Aqui, ó. E a gente vê lá que ele sai do box ali na 9ª colocação. Isso foi certo, isso foi errado. Diz Mattia Binotto que foi certo, que a Ferrari fez a coisa certa. E o que o Mattia Binotto se calçou para falar isso? Ele falou assim, olha, pelos nossos números aqui, a gente viu que o pneu do Sainz não ia aguentar até o final da corrida. Eles pegaram as informações com a Haas, que parou no... Deve ter sido. E por que isso é uma coisa meio complicada? Kalinka, muitas coisas na Fórmula 1 você consegue ver de uma maneira extremamente precisa. Uma das poucas coisas que não é assim é a questão de desgaste de pneus. Pneu é uma coisa realmente muito difícil, você ter um nível de precisão. Vai acabar o pneu na volta 5, ou na volta 5,5, na volta... É muito difícil. É por isso que muitas vezes a gente vê nas próprias transmissões os pilotos falando, olha... O pneu tá bom, o pneu tá ruim. Por quê? Porque isso é uma coisa que cada caso é um caso, não tem muito uma coisa tão precisa assim. E eu acho que a Ferrari errou pelo seguinte, quando o Sainz estava na terceira posição, faltando 11 voltas, e assim que ele passou o Pérez, ele já abriu lá uma distância, essa imagem que a gente está vendo é da onboard do Russell, ali o Pérez, o Sainz está lá na frente. Ele tinha acabado de passar o Sainz e já tinha aberto ali 7 décimos. Desculpa, ele tinha acabado de passar o Pérez o Sainz tinha aberto 7 décimos ali. E se a gente pensar o que aconteceu, a gente primeiro tinha 11 voltas para acabar a corrida nesse momento. Dessas 11 voltas, teve um safety car. Ou seja, teve ali umas 2, 3 voltas que a corrida, mas 2 voltas... Não dá para saber, não, né? não dá. Vamos esperar o safety car, também não é não assim. dá para saber. Mas uma coisa que já estava acontecendo ali é o seguinte, Pérez e Russell se engalfinhando. Sim, iam perder tempo ali. Não, os dois estavam perdendo tempo. Sim. Então assim, uma coisa é, se o Sainz ia chegar em terceiro se ele não para a corrida, é difícil afirmar. Claro. Agora uma coisa é certeza, se ele para, ele não chega em terceiro. Ou seja, se ele não para, alguma chance de chegar em terceiro ele tinha. Ele parando, ele não tinha chance nenhuma, que é o que aconteceu. Ele parou, foi para nono e acabou chegando em quinto. Então, Mas se o pneu tá ruim o suficiente, você não acha que ele fica, pelo menos, fora da zona de pontuação? Não. Ali o que aconteceria é o seguinte, se o pneu dele, daquele momento para frente, perdesse muita performance, ele ia cair para quinto. Porque ia passar ali o Pérez de volta por ele e o Russell também, que eu acho pouquíssimo provável. O explodir o pneu, não acontece isso. O pneu, quando ele vai acabando, ele... Para explodir é uma coisa completamente diferente. Ele pode perder a aderência. Fala com o Max Verstappen sobre isso. Não, ali não foi problema de desgaste, foi outro tipo de problema. Sim. Então, ali, para mim, a Ferrari errou porque se ele não para, ele tinha uma chance boa de chegar em terceiro. Ele parando, ele não ia chegar em terceiro de jeito nenhum. E numa situação dessas, para um piloto que largou da penúltima colocação, que hoje... Para mim, foi o piloto do dia. Que para ele chegar em quinto, não agrega muito para o campeonato, nem para nada dele. Ele chegar em terceiro agregava bastante, tanto em termos de pontuação, quanto em termos de tudo. Ou seja, eu arriscaria parar, e o próprio Sainz, quando ele parar parou... ou não parar? Não, desculpa, não parar. E o próprio Sainz, que assim que pararam ele falou assim, não sei porque vocês me pararam. Isso. Então, assim, o Sainz dentro do carro, fazendo conta, ele sentindo que o pneu ainda estava em condições de andar bem, tanto que ele passou o Pérez e abriu. Então, realmente, eu acho que a Ferrari errou. Eu acho que, independente do que poderia acontecer ou não, que ninguém tem uma bola de cristal, nem o Binotto, nem o estrategista, nem eu, nem ninguém. Agora, você trocar uma chance de chegar em terceiro por uma certeza de não chegar em terceiro, eu não pararia e continuaria na corrida. Na próxima vez, dá aquela ligada.
Eu já mandei, mas eles Não me bloquearam. O Sainz parou por aí? Quer dizer, Ferrari parou por aí? Não parou por aí. Antes de falar de outro probleminha de comunicação entre Sainz e Ferrari, briga boa dele com o Pérez, hein? Excellent. Vamos falar disso também. Muito boa. Temos imagens. Temos aqui imagens congeladas. A gente tá até medo claro. de colocar qualquer tipo de imagem. Não pode usar que imagem. A gente tomou uma bronca esses dias, né? É isso. Bom, a gente tá vendo aqui, Uai. isso são uma imagem, mas vamos usar isso aqui também. Vamos fazer esse primeiro. Tá, Essa problema. primeiro aqui. O que a corrida do Sainz começou a ficar um pouco comprometida em função, por incrível que pareça, do acidente do Leclerc. Porque o Sainz, como ele largou da penúltima colocação, ele começou a corrida numa estratégia oposta dos carros que estavam entre os 10 primeiros, que todo mundo largou com o pneu médio e largou com o pneu duro. Então a estratégia da Ferrari com ele era estender o primeiro stint o máximo possível para na segunda metade da corrida ter o pneu médio e dali até o final da corrida. Só que com o acidente do Leclerc teve safety car, então você tem que parar. Você não pode trocar uma troca de pneus em safety car do que em bandeira verde. Então ali a corrida do Sainz já começou a ficar um pouco comprometida. Logo na sequência... Oh, que beleza, hein, Ferrari? E o pit stop dele, que já não foi lá aquela Brastemp, quando ele sai do box, quase que ele dá na porta do Albon ali. Caramba. E aí já tomou logo uma penalização de 5 segundos. O Albon teve que frear ali e desviar, porque senão ali, hein? deu uma freada realmente. Forte. E tomou uma penalização de 5 segundos, ou seja, mais um problema para o Sainz em relação à questão da estratégia. Não é possível, E aí a gente gente tem imagens também da disputa dele com o Pérez. A gente vê Eu achei aqui... muito bacana isso aí. Aqui a gente tem uma sequência, que deixa eu olhar essa sequência para entender. Bom, vou começar Aqui, pela aqui, lá, a lá. parte esquerda de cima. O que é aquilo ali, Kalinka? É que tá um pouco baralhado, enjoo. mas eu consigo te ajudar. Então pega aqui a Sem ferramenta. Ai, não consigo mexer tudo. Só não aperta que ele morde. O lado de lá tem... Aqui, a gente vê primeiro de tudo o seguinte, o Sainz, no momento que ele começou a efetuar a ultrapassagem no Pérez, o que é aquela faixa branca? O que é a faixa atrás ali? branca, Você pode professor? explicar pra Não, nós, explica por pra nós. favor? Então tá, essa faixa branca é o seguinte, é a zona de detecção do DRS, da abertura da asa móvel. Então naquele ponto do circuito, contanto que o carro esteja a menos de um segundo à sua frente, você tem o direito de abrir a asa móvel na reta seguinte, que é dali a 2 curvas. Então naquele ponto do circuito, como a gente pode ver, o Sainz estava um pouquinho atrás do Pérez. Tiquinho, pelinho. Um pelinho atrás do Pérez. E o que aconteceu? Nessa passar aqui para essa da direita... Não, essa aqui primeiro. A direita de cima. Então vai. A gente vê a Ferrari e a Red Bull muito parelhas lado a lado. E as pessoas se perguntam, poxa, mas se a Red Bull é um pouco mais rápido de reta, por que aqui na imagem de Por que baixo não da foi? esquerda, a gente vê que a Ferrari começa a ganhar na reta em relação à Red Bull? Por que isso aconteceu? Porque nessa imagem aqui agora, eu vou pegar aqui, ó, vou dar uma mordida aqui, ó, pá, pá. A gente vê que a Ferrari do Sainz, em função de ter passado na zona de detecção mais atrás, pôde abrir a asa móvel e, consequentemente, ganhou vantagem na reta em relação ao carro da Red Bull, que normalmente é mais rápido do que a Ferrari, porém com a asa móvel, essa vantagem E essa estratégia é o piloto que faz. Essa estratégia, na verdade, foi É quase um que lance... o que aconteceu. Ah, não. Não é que ele mirou. Você acha que ele não deu uma... Será? Você acha que foi na sorte? Não sei, acho que foi meio que ele percebeu quando ele abriu o olho já tava assim. Ah, não vem que não tem, não é possível. Não, na verdade, você não consegue calcular. Não? Tão bem assim. Ah, é? Não, ali é que, na verdade, não. Ali foi meio que aconteceu. Ele passou um pouco atrás. Não é que ele tava na frente, tirou o pé pra passar atrás. Ele passou de Não, mas, fato, por exemplo, teve disputa. A gente viu disputa, foi Jeddah, Jeddah. com o Leclerc e com o Max. Mas Inclusive, Jeddah... um ficava disputando Isso. com o outro pra saber quem que ia abrir a asa móvel. Isso, em Por Jeddah isso a tem uma pergunta. situação muito particular e meio que única desse circuito e só naquela zona de abertura de asa móvel que o ponto de detecção é numa zona de frenagem. Aham. Então, assim, se você freia um pouco mais tarde, você passa na frente no ponto de detecção e, consequentemente, logo depois dessa curva tem uma reta e você fica sem poder abrir a asa móvel. Então, é uma coisa muito Tá, única diferente. desse circuito. Aqui não, e aqui, essa flechinha muito bem feita aqui é para mostrar com zoom o Asinha. Sainz e asa abrida. Tá. Bom, aí passou por tudo isso, foi pro box, teve a punição de 5 segundos. Aí veio o querido, estratégia, o Estratégia. engenheiro, mandou aquele rádio.
falando pro Sainz que ele tinha que ir pro pit stop para pagar a punição de 5 segundos. De stop and go. Stop and go. Na verdade, o que aconteceu ali foi um erro de comunicação Porra! que quase deu um infarto. Desculpa eu palavrear com tanto R, mas tá que de sacanagem, quase infartou né? o Sainz. O que aconteceu foi o seguinte, o Sainz, em função daquela saída de boxe lá, que ele quase bateu No carro no álbum, ele tomou a penalização automática, são 5 segundos. Ou seja, se parar num box, Paga 5, se Ou não no final. parar, adiciona 5. exato. E tem uma outra penalização que se chama stop and go, que é o seguinte, se você faz uma coisa mais grave na pista, por exemplo, você tem que ir para dentro do box, parar e sair de novo. Então é uma penalização muito mais grave. E o engenheiro do Sainz, em vez de falar que ele tinha tomado a penalização de 5 segundos, ele falou que o Sainz tinha tomado um stop and go. Meu. E você sabe qual que é por Pô, e incrível o que Sainz pareça... lúcido e na prova, tava no job, ele... O Sainz é um cara que anda com o regulamento no Caramba. porta-luva do carro. Mas sabe por que isso às vezes acontece, Kalinka? Por incrível que pareça, vou falar, mas parece Às vezes eu não... Quando que aconteceu a última vez? Às vezes isso acontece. Não, acontece assim, o engenheiro falar uma coisa Que que não não é. é bem aquilo que ele está querendo dizer. Se você perceber o sotaque do engenheiro do Sainz, ele deve ser italiano, o engenheiro do Sainz, porque você vê que ele fala com sotaque. Ou seja, inglês não é o primeiro idioma do cara. E todos os engenheiros, assim como todos os pilotos... Vou pegar, porque tá passando um pano pra esse engenheiro, hein? Não, mas ele não é, em inglês ele não é. E nem... Não, tudo bem, mas você tá falando que é por causa do sotaque? Não. Eu tô falando que não é, por não ser Na o primeiro primeira idioma... língua ele se enrola ele pra... acaba às vezes se enrolando, porque na Fórmula 1 você é obrigado a falar inglês. Uhum. Então você quer no box entre o Sainz e o engenheiro dele, se o engenheiro é espanhol, por exemplo, ele fala lá os dois em espanhol. Na corrida, no rádio, tem que falar inglês. É obrigado. Você não pode falar... Você pode falar outro idioma quando você acaba a corrida, você dá parabéns, Sim, claro. não sei o quê. Agora ali, então você pega um cara, um italiano, um alemão, ou seja a nacionalidade que for. Tem que falar inglês, por mais que todos eles falem de uma maneira Mas aí fluente, é às vezes... muita sacanagem da Ferrari você não contratar um cara que fale super bem inglês Não, ele fala bem, mas ele se confundiu. Ele foi um erro. Passando pano! Nossa senhora! Pra se redimir, o engenheiro falou assim, ó, peguei aqui uma frase do engenheiro. Eita. Ele abriu o rádio também pra falar com o Sainz, falou assim, não, o ritmo é bom, você está fazendo um bom trabalho. Aí o Sainz, não parece, mas tudo bem. Eu não sei se esse não parece era pra outra pessoa. Mas assim, tá complicada essa troca de informações e de estratégias da Ferrari agora- com os pilotos. Não, a Ferrari, na modo verdade, geral. Kalinka, a Ferrari, ela conseguiu, na verdade, coisas que são extremamente difíceis de conseguir, que é ter um carro competitivo, Que é apertar o botão do pé de campeonato sem ter o botão. ter um carro competitivo, um motor competitivo, 2 excelentes pilotos, tudo que é mais difícil a Ferrari vem conquistando. Agora ela vem pecando com coisas, por exemplo, essa corrida, quando vai lá e solta o Sainz e quase bate no carro, já é um problema, é um erro muito básico. Aí você tem aquele erro de Mônaco, você tem um erro de tantas outras corridas por parte de estratégia, que não é que é fácil, mas perto do que eles vêm fazendo, é muito menos difícil fazer as coisas certas, essas coisas que não são tão complexas. E eles vêm pecando nisso. E o que eu acho que é muito ruim, a gente vê, por exemplo, o Mattia Binotto, que eu acho que vem fazendo um excelente trabalho para fazer a Ferrari voltar a ser uma equipe com condições de ganhar, mas ele tentando passar pano e falar coisas que não tem menor Ó, cabimento. você agora com o engenheiro. Mais ou menos do mesmo padrão. Talvez nem tanto. Acho que eu sou um pouco pior do que ele. Mas é mais ou menos nessa linha.